Ao longo da história humana, certos indivíduos ascenderam a posições de poder, influência e notoriedade. Enquanto muitos são celebrados por suas conquistas, outros deixam legados marcados pela manipulação, crueldade e uma profunda falta de empatia. A psicologia moderna oferece ferramentas para compreender esses comportamentos através da lente da psicopatia, um transtorno de personalidade caracterizado por comportamento antissocial persistente, empatia e remorso prejudicados, além de traços ousados, desinibidos e egocêntricos. É importante notar que diagnosticar figuras históricas postumamente é inerentemente especulativo e controverso. No entanto, examinar suas ações documentadas, escritos e os relatos de contemporâneos pode revelar padrões consistentes com tendências psicopáticas. Esta exploração não busca demonizar, mas sim entender a complexa interação entre personalidade, poder e impacto histórico. Compreendendo a psicopatia no contexto histórico. A psicopatia, conforme definida em ambientes clínicos contemporâneos, envolve um conjunto de traços interpessoais, afetivos, de estilo de vida e antissociais. As características principais incluem charme superficial, grandiosidade, mentira patológica, manipulatividade, falta de remorso ou culpa, emoções superficiais, insensibilidade e falha em aceitar responsabilidade pelas próprias ações. Ao aplicar esse conceito a figuras históricas, devemos exercer cautela. Normas culturais, necessidades políticas e as realidades brutais de diferentes eras frequentemente exigiam ações que poderiam parecer psicopáticas pelos padrões modernos. Não obstante, alguns indivíduos exibiram esses traços em grau tão extremo e com tanta gratificação pessoal ou indiferença ao sofrimento que se destacam mesmo dentro de seus próprios contextos. As 10 figuras a seguir, extraídas de vários períodos e regiões, exibiram comportamentos que se alinham estreitamente com as características centrais da psicopatia. Suas histórias servem como contos de advertência sobre os perigos do poder sem freios combinado com um déficit de empatia. 1. Calígula, 1241 d.C. Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígula, governou o Império Romano de 37 a 41 d.C. Inicialmente popular, seu reinado rapidamente degenerou em tirania e aparente loucura. Historiadores antigos como Suetônio e Cássio Dio descrevem atos de extrema crueldade e violência caprichosa. Calígula supostamente ordenava execuções por capricho, forçava senadores a correrem ao lado de sua carruagem e alegadamente planejava tornar seu cavalo incitatus, cônsul. Seu comportamento sugere uma profunda falta de empatia, grandiosidade e agressividade impulsiva. Ele parecia derivar prazer em humilhar e ferir outros, vendo as pessoas meramente como objetos para seu divertimento ou obstáculos a serem removidos. Embora alguns estudiosos argumentem que suas ações foram exageradas por historiadores hostis ou influenciadas por doenças, o padrão de comportamento errático, cruel e autoengrandecedor permanece marcante. 2. Vlad III, o Empalador, 1031-1067. Vlad III, príncipe da Valáquia, conhecido como Vlad, o Empalador, é a figura histórica por trás da lenda de Drácula. Seu método principal de execução era o empalamento, uma morte lenta e agonizante. Ele usou essa tática extensivamente contra invasores otomanos e rivais internos, criando florestas de corpos empalados para aterrorizar inimigos. Embora suas ações fossem parcialmente motivadas por estratégia política e defesa contra um império poderoso, a escala e a brutalidade sugerem uma insensibilidade arraigada e prazer em infligir dor. Relatos contemporâneos descrevem-no como implacável, astuto e desprovido de misericórdia. Sua capacidade de orquestrar assassinatos em massa, sem aparente remorso, alinha-se com traços psicopáticos, particularmente quando vista junto com relatos de sua crueldade pessoal contra indivíduos que o desagradavam. 3. Gilles de Rais, 1034-50. Nobre francês e marechal da França, Gilles de Rais lutou ao lado de Joana d'Arc. No entanto, ele é infame pelo sequestro, tortura e assassinato de centenas de crianças durante um período de 8 anos. Seus crimes foram descobertos apenas após dificuldades financeiras levarem a investigações em suas propriedades. De Rais confessou sob ameaça de excomunhão, detalhando atos horríveis de abuso sexual e assassinato. Seu caso representa um dos primeiros registros de assassinato em série. O planejamento meticuloso, a exploração de seu status para atrair vítimas, a completa falta de empatia pelo sofrimento das crianças e a aparente satisfação derivada desses atos indicam fortemente patologia psicopática.
Seu charme e alta posição social mascaravam um interior monstruoso. 4. Leopoldo Godofredo. O reinado do rei Leopoldo II sobre o Estado Livre do Congo, 1885-1908, destaca-se como um dos regimes coloniais mais brutais da história. Sob seu controle pessoal, milhões de congoleses morreram devido a assassinato, fome, doença e exaustão enquanto eram forçados a colher borracha. Seus agentes empregavam mutilação sistemática, incluindo o corte de mãos, para impor quotas. Leopoldo apresentava-se como um humanitário, trazendo civilização à África, um exemplo gritante de charme superficial e engano manipulativo. A imensa riqueza que extraiu veio ao custo de sofrimento inimaginável, que ele largamente ignorava ou negava. Sua capacidade de manter essa fachada enquanto supervisionava genocídio demonstra uma profunda falta de remorso e empatia, impulsionada pela ganância e senso de direito. 5. Idi Amin, 1928-2003. Idi Amin, ditador de Uganda de 1971 a 1979, presidiu um regime caracterizado por violência extrema, perseguição étnica e má gestão econômica. Estimativas sugerem que entre 100 mil e 500 mil pessoas foram mortas sob seu governo. Amin era conhecido por suas raivas imprevisíveis, jactâncias públicas sobre suas proezas e flagrante desrespeito pela vida humana. Ele expulsou asiáticos de Uganda, confiscou suas propriedades e visou oponentes políticos e grupos étnicos específicos. Sua imagem grandiosa de si mesmo, referindo-se a si mesmo como Sua Excelência, Presidente Vitalício, Marechal de Campo Al-Hadi Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, DMC, Senhor de todas as bestas da terra e peixes dos mares e conquistador do Império Britânico na África em geral e em Uganda em particular, exemplifica grandiosidade patológica. Suas ações mostraram uma ausência completa de culpa ou preocupação com a devastação que causou. 6. Mary Beth Tinning, estudo de caso de filicídio materno. Embora não seja chefe de Estado, o caso de Mary Beth Tinning nos Estados Unidos durante a década de 1980 oferece um exemplo arrepiante de traços psicopáticos em um contexto doméstico. Ela assassinou 9 de seus 10 filhos, inicialmente alegando que morreram de Síndrome da Morte Súbita Infantil, SMSI. Sua capacidade de enganar profissionais médicos, aplicação da lei e sua comunidade por anos destaca manipulatividade e charme superficial. A natureza repetida dos crimes, a falta de luto visível e sua eventual confissão, revelando um desejo de atenção e controle, apontam para a patologia grave de personalidade. Este caso sublinha que traços psicopáticos não estão confinados a líderes políticos, mas podem manifestar-se em qualquer contexto onde a empatia está ausente e a manipulação prospera. 7. H.A. Holmes, 1861-1903. Herman Webster Mudgett, conhecido como H.A. Holmes, é frequentemente citado como o primeiro assassino em série dos Estados Unidos. Ele construiu um castelo do assassinato em Chicago durante a Feira Mundial de 1893, projetado com quartos à prova de som, linhas de gás e calhas para descartar corpos. Holmes visava indivíduos vulneráveis, particularmente mulheres, para fraude de seguro e assassinato. Seu planejamento elaborado, charme ao atrair vítimas e completa falta de remorso demonstram comportamentos psicopáticos clássicos. Ele via as pessoas puramente como meios para ganho financeiro, não mostrando empatia por suas vidas ou famílias. Sua abordagem calculada e capacidade de manter uma fachada respeitável enquanto cometia crimes hediondos exemplificam a natureza manipuladora e predatória associada à psicopatia. 8. Beria, 1899-1953. Lavrent Beria foi um político soviético e chefe da NKVD, a polícia secreta sob Joseph Stalin. Ele desempenhou um papel central no Grande Expurgo, orquestrando prisões em massa, tortura e execuções de percebidos inimigos do Estado. Beria era conhecido por seu envolvimento pessoal em interrogatórios e seu prazer sádico em infligir dor. Sobreviventes e colegas descreveram-no como frio, calculista e totalmente desprovido de empatia. Ele usou sua posição para acertar contas pessoais e indulgir em comportamento criminal, incluindo sequestro e estupro. Após a morte de Stalin, Beria foi preso e executado, mas seu legado permanece de terror e brutalidade. Sua capacidade de operar dentro da maquinaria burocrática do Estado soviético, enquanto se engajava pessoalmente em crueldade, destaca como traços psicopáticos podem prosperar em sistemas autoritários.
O charme e a habilidade administrativa de Beria mascaravam uma natureza profundamente maliciosa, permitindo-lhe ascender ao poder e exercê-lo com efeito devastador. 9. Elizabeth Báthory, 1614. A condessa Elizabeth Báthory da Hungria é infame por alegadamente torturar e assassinar centenas de jovens camponesas. Lendas afirmam que ela banhava-se em seu sangue para preservar sua juventude, embora historiadores debatam a precisão deste detalhe. Independentemente disso, extensos testemunhos e investigações confirmaram seu envolvimento em tortura prolongada e assassinato. Seu alto status social permitiu-lhe agir com impunidade por anos. A crueldade infligida, o direcionamento de vítimas vulneráveis e a aparente satisfação derivada de seu sofrimento alinham-se com traços psicopáticos. Seu caso ilustra como poder e privilégio podem permitir e mascarar comportamento sádico extremo. 10. Joseph Mengele, 1909. Conhecido como Anjo da Morte, Joseph Mengele foi um oficial da SS nazista e médico no campo de concentração de Auschwitz. Ele conduziu experimentos médicos brutais e frequentemente letais em prisioneiros, particularmente gêmeos, sem consentimento ou consideração por seu sofrimento. Mengele abordava seu trabalho com frieza científica, vendo sujeitos humanos como meros pontos de dados. Seu charme e postura supostamente enganaram alguns prisioneiros inicialmente, mas suas ações revelaram insensibilidade profunda e completa falta de empatia. Ele escapou da justiça após a guerra, vivendo livremente na América do Sul, sem mostrar remorso por seus crimes. Seu caso exemplifica como traços psicopáticos podem manifestar-se dentro de estruturas institucionais, permitindo atrocidades em larga escala sob o pretexto de ciência ou dever. Reflexões sobre poder e patologia. Examinar essas figuras através da lente da psicopatia levanta questões importantes sobre a natureza do poder, liderança e comportamento humano. Embora nem todos os líderes que cometem atrocidades sejam psicopatas, e nem todos os psicopatas se tornem líderes, a combinação de traços psicopáticos com acesso ao poder pode ter consequências devastadoras. A falta de empatia permite decisões que priorizam ganho pessoal, ideologia ou capricho sobre o bem-estar humano. A manipulatividade permite a manutenção do poder através do engano e do medo. A grandiosidade alimenta a crença de que se está acima de restrições morais ou legais. Compreender esses padrões é crucial para reconhecer sinais de alerta em líderes e instituições contemporâneas. Enfatiza a importância de freios e contrapesos, transparência e responsabilização. Também destaca a necessidade de avaliação psicológica em posições de poder significativo, embora tais medidas devam ser implementadas cuidadosamente para evitar uso indevido. Além disso, esta exploração nos lembra que o mal nem sempre tem aparência monstruosa. Muitos desses indivíduos eram charmosos, inteligentes e capazes de apresentar uma face respeitável ao mundo. Sua escuridão jazia beneath da superfície, revelada apenas através de suas ações e seu impacto sobre outros. Reconhecer essa dualidade é essencial para a vigilância contra manipulação e abuso. A história fornece numerosos exemplos de indivíduos cujas ações causaram imenso sofrimento. Ao analisá-los através de estruturas psicológicas modernas, ganhamos insights mais profundos sobre os mecanismos da crueldade e a importância da empatia na sociedade humana. Essas histórias servem não apenas como registros históricos, mas como advertências duradouras sobre o potencial para a escuridão dentro da humanidade quando a empatia está ausente e o poder está sem freios. Elas nos desafiam a permanecer vigilantes, a questionar a autoridade e a defender valores de compaixão e justiça em nosso próprio tempo. O legado